Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por sua graça e misericórdia que nós estamos aqui apresentando Fé Perfeita, o seu programa de cada dia, o seu programa que propõe levar a você o Evangelho como ele é, através do site www.feperfeita.org.br. Você pode acessar tanto no seu computador como no seu celular e você ser abençoado com cultos ao vivo, com palestras, com hinos. E eu tenho certeza que será uma bênção para você e sua família. Não deixe de assistir feperfeita.org.br através da sua internet ou do seu celular. Estamos de volta aqui falando sobre as três vindas de Cristo. Na verdade, estou falando sobre a autenticidade da Bíblia. Como a Bíblia é perfeita nos seus quadros e como tudo deve se encaixar. No nosso programa anterior, eu fiz questão de afirmar que Deus estabeleceu um padrão. Se você notar na Bíblia, é assim. As pessoas podem não aceitar, podem discutir, podem questionar, mas você sempre terá que se deparar com esta realidade. Em São Mateus 24, verso 4 e 5, respondendo Jesus, disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Só existe uma maneira de você não ser enganado, é se você se mantiver com a palavra. Não saia da palavra, não interprete a palavra, não aplique mal a palavra e não desloque a palavra. Isto é, não tire a palavra do seu contexto. Muito bem, nós estamos aqui diante do quadro. Eu disse no programa anterior que há um mistério que envolve a vida e ministério de Elias, que nas Escrituras aparece 5 vezes. Primeiro, não cremos em reencarnação. Porque, para começo de conversa, Elias não morreu e nós não estamos falando do espírito do homem Elias, mas da virtude do ministério de Elias, que carrega em si uma característica clara. Primeiro, ser um amante do deserto. Segundo, estar contra o sistema da apostasia que se casa e gera um paganismo. Você vai ver isto no ministério de Elias, o Tisbita, em 1 Reis, capítulo 17. Você verá isto na manifestação deste ministério em Eliseu, no segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 9 e 10, e você terá isto no ministério de João Batista, que é São Lucas, capítulo 1, verso 17. Estes 3 homens, veja só, todos eles manifestam a mesma qualidade de ministério e é chamado na Bíblia de unção, ou é chamado na Bíblia de espírito e virtude de Elias. Ou seja, o Espírito de Deus, a característica daquele ministério
que ungiu Elias estaria manifestado aqui na terra. 5 vezes. Primeiro Elias, segundo Eliseu, terceira João Batista. A quarta manifestação seria no período da graça, no ministério em que Cristo estaria tratando com os gentios e que teria a mesma qualidade, a mesma unção e teria então as mesmas vindicações que Elias o tisbita teve. Mas no programa anterior, eu disse que Elias, João Batista, veio com uma mensagem revolucionária, pregando o batismo quando ninguém falava sobre batismo. E disse também que quando os fariseus e os sacerdotes de Jerusalém e levitas vieram ter com ele para saber se ele era o Elias que Malaquias 4 houvera profetizado, ele disse que não era. Isso é bonito demais. Disse, eu não sou o Cristo e também não sou Elias. Disseram, quem és tu? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Ele recorreu à escritura de Isaías, capítulo 40, verso 3. Mas quem era a voz que clamava no deserto? Veja que eu disse aos senhores, agora há pouco, que Elias era um amante do deserto. Veja só o que é que João Batista veio recorrer. Ele disse, eu sou uma manifestação do ministério de Elias, mas não sou o Elias que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele era aquele que viria preparar o caminho do Senhor para a sua morte, para a sua primeira vinda, que era a do Cordeiro, era a etapa em que Cristo viria para pagar a dívida da humanidade. Como é que isto é representado? No ato batismal, na lavagem do Cordeiro. Que coisa bonita! Você vê que a palavra nunca quebra de maneira nenhuma. A palavra vem ao profeta dentro das águas. O profeta fica assustado porque considera-se indigno, mas ele tem que cumprir as Escrituras. E eu pergunto para você, e você? Quer cumprir as Escrituras ou quer passar por cima das Escrituras? Quer você questionar a Bíblia ou quer você obedecer à Bíblia? Crer é obedecer. Não adianta você dizer para mim que crê e não obedece. Então você fica numa condição exatamente igual a de Satanás, que crê, estremece, mas não obedece. Aqui nós estamos diante de uma realidade, eu não estou aqui para perder tempo nem brincar de igreja. Não estou aqui para dar tapinha nas suas costas e dizer que a situação da sociedade ou da vida fora da Bíblia é uma vida feliz. Eu estou dizendo que nós todos corremos um perigo, um grande perigo, estar fora da Bíblia e ser deixados com uma denominação que vai passar. Mas se você estiver na palavra, Deus tem compromisso com a palavra, não com a sua igreja, nem com você, nem com o que você pensa, nem comigo, nem com a minha igreja. Deus tem compromisso com o que ele diz. E isto é o que é o cuidado que eu estou tendo de conduzi-lo aqui às Escrituras. Então Jesus vem ao profeta, porque ele era a palavra, ele tinha que vir ao profeta. Toda a palavra do Antigo Testamento veio aos profetas, e veio a palavra a Jeremias, e veio a palavra a Amós, veio a palavra a Ezequiel, e agora veio a palavra Cristo a João Batista. Como eu já disse, João pregou o que nenhum profeta do Velho Testamento pregou, que é batismo. E agora nós chegamos caminhando para a segunda vinda de Cristo. Cristo morreu no ano 33 da era cristã. Nós temos a história da igreja e até o concílio de Nicéia nunca se ouvira falar em trindade, nunca se discutiu 3 pessoas na divindade. Dali para cá criou-se uma fé trinitariana para fazer um arranjo dos deuses pagãos dentro do cristianismo, como eu disse no programa passado, também do aniversário de Baal, que era 25 de dezembro, para a mudança de aniversário de Filho de Deus, que nós temos aí o cristianismo comemorando, que não é outra coisa senão a festa de Baal. Mas aí a história conta que a igreja se perverteu a um nível de matar, de trucidar, de tomar, de confiscar bens e de levar às arenas com leões, com fogueiras e com toda sorte de atrocidades.
E a martirologia de Roma registra 68 milhões de pessoas que morreram nesta condição. Mas o cristianismo floresceu e nós chegamos a uma situação deplorável em que, não é mais ou menos a situação de hoje, era pior ainda, de papas que enchiam o coro papal de mulheres e de filhos bastardos e adultérios e papas mortos por marido de mulher revoltada. Tudo isso você tem na história, que é uma verdadeira aberração. Mas Lutero se levanta e tenta se opor a esta situação e trazer uma reforma na igreja, e a igreja o lança fora. Ele não veio dividir a igreja, mas a igreja o expulsou. E aí nós continuamos com a reforma protestante, que é o cristianismo pós-reforma, e daí um pouquinho você vai ver um Zwingli, um Calvino, e você vai ver os avivamentos que tomaram lugar no mundo, inclusive no país de Gales, o grande avivamento de Gales com Wesley, e nós temos os grandes avivalistas que nasceram agora no século XIX, século XX. Nós chegamos a uma situação de olhar de frente para a Escritura agora, século XXI. Se você quer saber o dia, o mês e o ano, você tem um calendário. Se você quer saber a hora que nós estamos vivendo, você tem que olhar no relógio e no calendário de Deus que se chama Israel. Em 1948, Israel é tido e declarado pela ONU como uma nação livre e independente. Um país, a bandeira mais antiga do mundo, tremulou, está tremulando lá em Israel. Muito bem. O que isto representa nas Escrituras? Representa que o tempo dos gentios está acabando. Isto quer dizer que Deus, que deu a oportunidade na primeira vinda de Cristo para os judeus e os cegou para que eles rejeitassem a graça, para que a graça fosse oferecida a toda a humanidade, nós estamos vendo que o quadro é o mesmo. Mas Deus só faz assim. Da mesma maneira que Deus cegou os judeus para que o evangelho viesse aos gentios, Deus agora cega os gentios para que o evangelho volte aos judeus. Deus permite, eu quero até retirar a palavra, Deus permite que Satanás cegue os gentios para que não entendam o dia e a hora que estão vivendo e não possam olhar para a Bíblia e ver os quadros proféticos que rolam dentro desta roda profética diante de nós e a cada dia se manifesta, e os telejornais e os jornais e os acontecimentos mundiais notificam que Jesus Cristo estaria de volta. Sinais característicos da segunda vinda de Cristo. Jesus, aqui em São Mateus 24, verso 5, diz: tenham cautela para ninguém te enganar, porque muitos Cristos, vamos ver aqui a expressão de São Mateus, capítulo 24, verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vem em nome de Jesus, olha, eu sou crente, não é que vai assim dizendo, eu sou Jesus. Não, isso não enganaria ninguém. Mas vindo em nome de Jesus, disse assim, eu estou aqui como mensageiro de Deus, como um homem de Deus, e quero trazer a você a bênção de Deus. Porque você vê, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. O que quer dizer a palavra Cristo? Ungido. Eu tenho esta unção, eu faço isto, você sabe, e eles estão aí, aos montões, para enganar. Porque lá, aqui mesmo, no capítulo 24, no verso 24, Jesus disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então, estes ungidos que se tornam pregadores na linguagem da Bíblia Sagrada, anjos de luz, e aparecem então para enganar. De que maneira enganam? Enganam fazendo milagres, enganam fazendo curas,
enganam, levando as pessoas a viverem uma vida acomodada, fora do padrão das Escrituras, dizendo: olha, está tudo bem, do jeito que você vestir, do jeito que você usar seu cabelo. Deus não está olhando para isso, porque você vê que a intenção dos falsos é tirar as pessoas do que está escrito. Eu pergunto a você que está em casa: qual é a autoridade que eu tenho para dizer que uma pessoa, liberar uma pessoa a fazer uma coisa que a Bíblia condena? Qual é a autoridade que você tem para liberar uma pessoa a fazer uma coisa que a Bíblia condena? Como é que você pode descansar seu destino eterno sobre uma palavra de um teólogo, ou de um papa, ou de um pastor, ou de um homem qualquer? Você não pensa que você foi enganado? Aí então nós estamos vendo uma religião que hoje tudo é válido e tudo é permitido desde que você ofereça algum sacrifício, algum dinheiro. Porque o Deus que os pregadores estão pregando hoje é um Deus, me desculpe a expressão, é um Deus canalha, é um Deus mercenário, é um Deus que se vende por dinheiro. Se você der, você recebe. Se você der, você tem direito. Eu quero perguntar para você: você acha que seu dinheiro compra salvação? Ou você acha que por trás disso não tem alguma classe de espírito enganando as pessoas nos nossos dias? Vamos adiante. O fim vai manifestar essas coisas. Mas por que não puderam crer em Elias? Elias foi perseguido? Foi. Por que não aceitaram Eliseu? Foi perseguido? Foi. Por que não quiseram crer em João Batista e até seu pescoço rolou? Por causa dessas posições. E eu pergunto agora: você acha mesmo que o seu pastor e a sua igreja e os pregadores de hoje estão querendo a vinda de Jesus? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu vi um missionário na televisão responder uma pergunta assim: o senhor acredita que a vinda de Jesus está perto? Ele disse assim: se dependesse de mim, ele não vinha agora. Eu diria para ele: senhor, não vem não, porque aqui está muito bom ganhando almas para o senhor. Você acha? Meu amigo, não há pregador hoje preocupado em levar as pessoas a arrumar a vida para a vinda do Senhor. Há sim aqueles que usam o mesmo artifício que Satanás usou para ganhar as pessoas através do engano, porque o povo quer vida fácil, benefícios, bênçãos, e deixa eles viverem da maneira que querem viver. E aí então, novamente se cumpre a Escritura que diz que nos últimos dias, dias que precedem a volta do Senhor, dias da apostasia, teríamos muitos que seriam amontoados conforme a concupiscência do povo. Eles gostam de pregadores que não toquem no pecado. Não, senão desse jeito o senhor não vai ganhar ninguém para o evangelho. Não adianta nem ganhar alguém para a igreja vai desaparecer num desses dias, como desapareceu o templo de Jerusalém. Num desses dias, esse sistema denominacional será banido e varrido da terra, varrido da presença do Senhor, banido para sempre, junto com o diabo e seus seguidores. Amigo, então você volta para a Escritura. Vamos aqui. Como é que nós teremos as características da vinda do Senhor? Você crê na Bíblia? A Bíblia é sagrada para você? Você quer que eu leia com você? Então abra a sua Bíblia. Primeiro, nós vamos ter aqui o que o Espírito diz através do apóstolo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Quero ler com você aqui como é que o Espírito Santo disse assim, olha, aqui na Bíblia está o tema escrito, sobre a vinda do Senhor. Eu já disse para você como foi a primeira vinda. Um profeta pregando um batismo e apontando o dedo e mostrando o cordeiro. Como será a segunda vinda? Assim, ó, desse jeito. Para a primeira vinda, Israel tinha caído numa apostasia terrível a ponto da Bíblia ser apenas uma tradição. Então você já sabe como será a segunda vinda.
Será, sim, um tempo de apostasia em que a Bíblia não valerá nada para as pessoas, como está acontecendo hoje. As pessoas não se movem pela Bíblia, mas sim pelo estatuto doutrinário da igreja. Pela tradição da igreja é que eles se movem e creem. Vamos ver aqui. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Lá, há 2000 anos atrás. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Estratégia de Satanás enganar. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Bom, nós estamos aqui diante de São Mateus 24 e da profecia de Paulo aos Tessalonicenses. Como é que disse aqui Paulo? Disse que não seria assim sem que primeiro viesse a apostasia. O que você espera mais para que se cumpra esta escritura? Seria necessário dos pregadores deixarem de usar seus ternos, suas gravatas, suas roupas para vestir anágua em cima dos púlpitos? Aí você creria que a igreja chegou na apostasia? Ou se você ver o comércio da fé, a igreja transformada em um clube. Quando eu digo clube é assim, a igreja é um ponto de apoio para jogos, para festinhas. Isso aqui é clube, no meu entendimento. Não é? Para brincadeiras, para jogral, para danças, para piqueniques, para futebol, para os entretenimentos do mundo. E você quer o quê? Isso não é clube? É clube. É loja. É loja. A igreja virou uma loja, virou um ponto de comércio. Comércio da fé, comércio de cura, comércio de disco, comércio de... É o que se faz dentro da igreja. O que você acha que é apostasia? Bom, mas vamos para... Não, a igreja virou-se um desfile de modas. E nós temos irmãs de shorts, de calça comprida, com as pernas de fora, com os seios de fora. O que você espera? Que apostasia? O que é apostatar-se da fé? Não é deixar o padrão das escrituras para se tornar mundano? Eu não entendo o que as pessoas estão esperando. Então, para mim, os sinais característicos da vinda do Senhor. Eu estou dando aqui, por exemplo, a apostasia. Vamos voltar para o que Cristo disse. Vamos voltar para o que Cristo disse, como seriam os dias da sua vinda. Vamos ver São Lucas, capítulo 17. Eu acho que a Bíblia é que responde às perguntas da Bíblia. A Bíblia disse aqui que assim como foi nos dias de Noé, não é? Assim como foi nos dias de Noé ou nos dias de Ló, seriam também nos dias da vinda do Filho do Homem. Vamos ver aqui, essa é profecia, esse é Jesus, é São Mateus 24, é São Lucas 17. Vamos ver aqui. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Primeira vinda de Cristo. Agora, e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Preste atenção que nós estamos aqui diante de um outro quadro. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Por favor, dias de Noé. Voltem as páginas da sua Bíblia para o capítulo 6 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 6. Dias de Noé. O que aconteceu? Por multiplicar-se o homem sobre a terra. Pegue então aí os dados demográficos da população mundial até o ano de 1900 a 2013, o ano que nós vivemos. Salta de 1 bilhão para 7 bilhões. 1 bilhão demorou quase 6 mil anos para chegar. E dentro de 200 anos, menos de 200 anos, nós saltamos para 7 bilhões. Então, por favor, prestem atenção aqui
do que nós estamos vendo, a multiplicação dos moradores da terra. Dias de Noé. Dia em que se edificavam. Você conhece uma época que se edificam mais do que hoje? Dias em que, na linguagem aqui de Jesus, casavam e davam-se em casamento. Na linguagem de Gênesis capítulo 6, os homens tomavam mulheres para si. Quer dizer, casar e dar-se em casamento é casar, divorciar e casar novamente. Isto é que é casar e dar-se em casamento. Mas aqui casavam e davam-se em casamento. Casa, divorcia, casa de novo. E agora hoje nem precisa mais de casar, não é? É o ficar, é o namoro que já é prostituição mesmo, declarado. E aí você chega num ponto, por que foi que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens? Por causa da beleza feminina. Você já viu uma época em que as mulheres ficaram tão bonitas como nos nossos dias, produzidas artificialmente? Estamos de volta aos quadros da Bíblia Sagrada. Dias de Sodoma e Gomorra, não é possível, não é necessário que eu venha dizer para você o que é Sodoma e Gomorra. Meu tempo acabou. Mas no próximo programa eu volto para mostrar para você que hora nós estamos vivendo, que dia, que momento é esse que nós vivemos. Para você ver se você crê na Bíblia e ver se nós podemos tomar uma decisão de fé nesta hora. Vamos orar juntos? Pai querido, Deus amado, oro que o Senhor venha e abençoe a mente e o entendimento do povo, e o coração seja compungido e os olhos sejam abertos para crer em Tua palavra. Abençoe a todos com esta bênção no nome de Jesus. Amém.